Olá, nós estamos aqui em continuidade com as lições anteriores. Nós estamos na de número 10, cujo título é Entendendo o Sofrimento a partir da cosmovisão cristã. Estou eu, Paulo Matias, e Daniel Abner, autor da revista. Para mim é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Eu agradeço essa oportunidade. Eu agradeço a oportunidade de estar junto aqui contigo, Paulo, aprendendo também. Sei que você alguém muito estudioso aí, com certeza vai trazer uma aula impressionante aqui para os nossos irmãos. Então, nós temos aqui sempre aqueles passos iniciais de texto-chave, síntese e objetivos. De texto-chave, separamos aqui Romanos 8:18, que é também um versículo popular em que o apóstolo Paulo fala: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada, né? Há de ser revelada. E como síntese, nós temos aqui que o cristianismo, né, ele encara essa questão do sofrimento, né, como uma parte da própria experiência da humanidade. Então, assim, já logo de imediato, na própria síntese que a gente traz aqui, Paulo, uma das coisas que me chama a atenção é, de fato, o sofrimento ele não pode ser visto como algo à parte da experiência humana, ou mesmo à parte da própria vida, enquanto nós enquanto, né, seres humanos. Então, precisamos ter a convicção de que, mesmo que esse sofrimento ele seja inerente ao processo da vida, né, a vida humana seja de fato inerente ao nosso cotidiano, a cosmovisão ela vai nos levar a um entendimento de que Deus ele está presente mesmo em meio ao sofrimento e de que ele age também em meio ao sofrimento. E aí também temos como objetivos principais aqui da nossa lição entender o problema do sofrimento, refletir sobre como nós devemos lidar com o sofrimento, né, a partir da cosmovisão cristã, porque eu acho que o grande desafio é, de fato, todos vão passar pelo dia mal, né? Como o próprio Salomão diz, lembra-te do teu Criador antes que cheguem os dias maus. Então não existe ali uma condição se vierem esses dias maus. De fato, eles são parte da experiência humana e eles sobrevirão a todos aqueles que estão debaixo do sol, né? Quer cristãos, quer não cristãos, quer crentes, quer ateus, ninguém está livre do sofrimento humano. Porém, nós, enquanto cristãos, temos aí um alicerce, uma base, um fundamento para crermos que Deus está presente em meio a circunstâncias de sofrimento. O que eu gosto desse texto de Eclesiastes é que nesse final do livro, Salomão está falando muito pro jovem, né? O jovem, né? Mas lembra que virão dias difíceis, né? Aí, porque o jovem muitas vezes, né? O jovem que é o alvo da nossa revista, muitas vezes está alheio, né? Ele sabe até que existe a dor, sabe que existe sofrimento, mas ele pensa que não vai acontecer com ele, não vai acontecer com a casa dele, não vai acontecer com o futuro dele. E Salomão dá o chacoalhão, ó, se liga, aproveita a vida, que ela tem muitas coisas boas, mas não esqueça que também tem partes complicadas, espinhosas, difíceis. Fica ligado. Eu acho que um dos grandes elementos que eu vejo que Salomão traz em toda a sua sabedoria é de fato o equilíbrio de entender que nada é eterno, nem o sofrimento, mas também não o prazer. Então, ele pondera muito bem, né, esses momentos que vão acontecer pela vida. E traz essa questão de uma forma muito natural. Talvez muitos cristãos, no decorrer, né, da sua caminhada com Cristo, foram induzidos ou foram, de certa forma, foi disseminada uma ideia no meio da igreja de que o sofrimento, muitas vezes, pudesse até ser um sinal de desaprovação ou mesmo de... como no caso de Jó, né? Jó, no meio daqueles sofrimentos, os amigos viram e falaram: o que foi que você fez para tá dando tudo errado dessa forma? Certamente, pode investigar, porque certamente algum pecado você cometeu. Então, durante algum tempo se entendeu também, né, no meio cristão, que essa questão do sofrimento, ela era, de fato, algo como que uma punição divina por algo que você fez de errado, ou por algo que você não deveria ter feito e fez, ou por algo que você se omitiu de fazer, né? Como, de fato, em alguns momentos isso de fato aconteceu, como, por exemplo, temos aí o profeta Jonas, né? Que
ao não obedecer à voz de Deus, de fato, ele passou por uma circunstância de sofrimento, mas o sofrimento em si, ele não é e ele não pode isoladamente ser encarado como um ato de punição de Deus a respeito daquilo que é inerente a essa experiência humana. Mas nós temos uma forma diferente de encarar hoje, graças a Deus, que mesmo em meio ao sofrimento, seja ele muitas vezes fruto de fato de uma colheita, de fato de uma semente plantada, ou não, seja ele de fato de circunstâncias da vida, como uma perda, uma morte de um parente, seja ele sobre qualquer uma doença, mas de fato, mesmo em meio a essa situação, independente da sua origem, Deus está, Ele ouve, Ele acolhe e Ele socorre. Então, essa é a grande maravilha da experiência, né, de como o cristianismo deve encarar a questão do sofrimento. E aí nós temos um texto, né, vou puxar aqui o texto da leitura bíblica também, Paulo, de 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 3 ao 13, que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Nisso exultam ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovada que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando o Senhor Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para as quais apontava o Espírito de Cristo, que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiram àqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando, não só para si próprios, não para si próprios, mas para vocês, quando falavam das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que pregavam o Evangelho pelo Espírito Santo enviado do céu, coisas que até os anjos anseiam observar. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação, sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Que texto interessante, né? Aqui nós vemos pelo texto que é parte da experiência, inclusive, cristã, sim, o sofrimento. Então nós vemos que, lógico, o ser humano ele foi criado para um relacionamento com Deus, mas enquanto seres humanos, há um elemento aqui que revela que essa natureza do sofrimento também é utilizada por Deus em muitos momentos, para que a nossa fé de fato seja ali provada, né? E de fato a gente possa, mesmo em meio às circunstâncias, como dizia o ditado, né? É fácil crer quando tudo vai bem. Sim. E quando existe a música, né? Eu quero ver a tua fé quando o mundo de fato crescer e ficar grande na nossa frente. Então é aí que nós precisamos lembrar do nosso Senhor. E, de fato, o texto traz essa ideia, acho que essa linha de pensamento, né? De que ele fala aqui, ó, que a salvação, né? Deixa eu ver aqui no versículo, a gente tem aqui o texto que vai dizer que o nosso sofrimento, né? Ele é por um curto. Então, ele fala que nisso vocês exultam, ainda que agora, né? No versículo 6,
ainda que agora, por um pouco de tempo, devam estar entristecidos por todo tipo de provação. Sim. Mas há uma esperança, há um movimento de reversão desse sentimento, né, do agora, do sofrimento, para um movimento de esperança, de paz e uma recompensa que está guardada no nosso Senhor Jesus Cristo, né, como diz o último versículo. Estejam com a mente preparada, prontos para a ação, sejam sóbrios, coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Qual o tamanho dessa graça que nos será dada quando o Senhor Jesus Cristo for revelado? De fato, essa é a graça que nós vivemos e temos a oportunidade de presenciar todos os dias. Eu gostei desse versículo destacado, 6, porque Pedro está lembrando até o que Jesus falou para eles lá no Sermão do Monte, né? Nisso vocês se exultam, se alegrem. Quando? Quando vocês estão passando por provações, né? Bem-aventurados quando vocês forem perseguidos, quando te caluniarem, quando... Então ele está ressoando, né, palavras que Jesus falou lá atrás. Jesus não prometeu o mundo cor-de-rosa fácil, né, tudo na mão para os discípulos. Ele já falava a real, que ele sabia que passariam por muitos perrengues, muitas batalhas, muitas lutas por amor a ele. E ainda fala, bem-aventurados, se alegrem, felizes vocês serão quando passarem por isso. E é paradoxal, né? A posição do cristão tem muitos paradoxos de que ele está feliz por estar triste, né? Ele está se alegrando em Deus porque o mundo os rejeita. Quer dizer que ele está sabendo que ele está fazendo a diferença, né? Ele está sendo um enviado de Deus, né? Mesmo o exemplo dos profetas é um desses, porque mostra que eles também passaram por isso, né? Exatamente. E uma das coisas que nós vemos também é por que o sofrimento, né? Porque, de fato, o sofrimento ele é parte da experiência humana. Isso é algo muito profundo da gente analisar. E talvez todas as respostas que a gente possa trazer não forme ali uma linha finalizada de resposta da questão. Mas eu acho que refletir, né, sobre a bondade de Deus e o sofrimento humano, porque muitas vezes a pergunta que sempre ouvíamos no passado é, nossa, se Deus é tão bom, então por que existe o sofrimento? Se Deus é tão bom, então por que criancinhas morrem de fome, né? Sim. Então, nós temos que refletir biblicamente, entender que a bondade de Deus, de fato, ela nos leva a um outro atributo de Deus que ele em si mesmo não pode se negar, né? Sim. Que é o livre-arbítrio. Mas existe também, biblicamente, a lei da semeadura, que é um princípio espiritual e que se aplica ao contexto natural. Então, de fato, o ser humano, ele se afastou, né? A própria palavra diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por isso, então, se manifestou o Filho de Deus, né? Para desfazer as obras do inimigo e para que a graça fosse revelada. Mas, diante desse cenário, nós temos a visão de que nós vivemos num mundo caído, como a palavra menciona lá em 1 João 5,19, onde o pecado, né, e as consequências do pecado afetam a vida de todos, afetam a vida cotidiana, afetam a forma como nós vivemos hoje. Como Davi disse, né, eu fui concebido em pecado, né, em pecado me concebeu minha mãe. De fato, existem questões humanas. O ser humano ele já tem uma tendência ao pecado desde a queda. E, de fato, nós temos que entender que a bondade de Deus, ela permanece. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será assim eternamente, como a palavra diz em Hebreus. Mas a grande variável dessa equação não é o Senhor. A grande variável dessa equação somos nós, enquanto seres humanos. Então, muitas vezes, né, nós somos bombardeados por uma sequência de notícias, de informações sobre guerras, como temos visto recentemente agora sobre a guerra de Israel, sobre a faixa de Gaza. E é óbvio que aquilo não nos agrada. É óbvio que aquilo mexe com o nosso sentimento, né, ver pessoas sofrendo tanto de um lado quanto de outro. Mas um dos elementos é que todo o sofrimento ele está sempre atrelado a um pecado ou uma natureza pecaminosa humana. Nem sempre aquele que sofre é aquele que está plantando aquela semente, mas muitas vezes ele é vítima de um pecado. Porque como nós
mencionamos na última aula, a maior parte dos pecados, né, todo aquele que peca, né, o texto falava muito claramente disso, ele peca contra o outro, mas na última aula que a gente falou de sexualidade, aquele que peca na área sexual, ele peca contra si. Então, o pecado, por natureza, ele sempre vai fazer mal também ao outro. Sim. Então, muitas vezes, nós encaramos essa questão de uma forma que a consequência do pecado passa a ser o sofrimento. Sim. E muitas vezes esse pecado é de terceiros. Sim. Então, não necessariamente faz parte da natureza pecaminosa humana. E para isso que nós precisamos nos aproximar de Cristo e da graça de Cristo, né? Da misericórdia. Precisamos da misericórdia de Deus, porque todos nós temos uma natureza pecaminosa que leva ao sofrimento. Sim. O problema do sofrimento, né? Alguns vão chamar de o problema do mal, né? Como explicar o mal, né? Sendo que Deus é bom. E tem toda a raiz que você falou, né? De que do livre-arbítrio, da liberdade que Deus deu para o homem, mas que ela acaba sendo desvirtuada, né? Fazendo com que o mal se desdobre, né? Ele venha, se infiltre, né? Se arraigue, né? Na natureza humana. E nesses desdobramentos, né? Nessas avalanches, né? São verdadeiras avalanches, né? Às vezes a gente nem sabe quem causou a avalanche, mas tá vindo lá uma montanha de neve sobre a gente corre o risco de ser atingido. Então, esse é o mal. O mal é terrível. Ele se desdobra, ele se cria ondas atrás de ondas ao redor. E sofremos. E por conta do pecado, até sem querer também fazemos outras pessoas sofrerem. Porque somos maus. A nossa natureza não ajuda. E isso tão é evidenciado, né? Como nós podemos ver o próprio Cristo sendo ali perfeito, né? Não havendo Sim. nele pecado, sofrendo por conta de terceiros, sofrendo por conta da religiosidade, sofrendo por conta da cultura do povo, sofrendo porque as pessoas, de fato, os poderosos queriam o perseguir. Mas isso enfatiza, né? E acho que isso, né, coloca um holofote sobre essa tese de que o problema do sofrimento, ele não está necessariamente atrelado ao meu pecado, mas ele pode estar atrelado ao pecado, inclusive, de outros. Sim. Mas um ponto interessante que eu gosto de ressaltar aqui, né, que ressalto mais uma vez, é que a cosmovisão cristã ela vai enxergar o sofrimento a partir de que esse sofrimento ele pode ser... no meio desse sofrimento, nós podemos ser ensinados por Deus. Sim. Esse sofrimento ele pode ser um canal, inclusive, de aproximação de Deus. Nós vemos muitas vezes, né, no Antigo Testamento, quando o povo de Israel era levado cativo, Sim. era quando, de fato, eles clamavam a Deus e pediam socorro. Sim. Então, assim, apesar do sofrimento, e muitos de nós mesmo, né, nos dias de hoje, nos momentos de sofrimento, são os momentos em que nós mais nos aproximamos de Deus, que mais é revelada a nossa fraqueza, né? E é revelado a nossa incapacidade, a nossa impotência, e é revelado também em nós uma necessidade de que nós nos aproximemos de Deus. Então, eu acho que, apesar do sofrimento, ninguém desejar o sofrimento, de fato, a gente não quer sofrer, mas o sofrimento, ele tem, muitas vezes, um fruto ou uma consequência que pode nos aproximar de Deus. Então, esse é um ponto, né? Nós passamos a confiar mais em Deus, nós passamos a buscar mais a Deus, e muitas vezes ele nos leva, inclusive, a um processo de santificação, né? Nós começamos a sondar melhor o nosso coração, a ser mais prudente, nós passamos a de fato, viver de uma forma diferente. E é legal pensar que Deus, ele está em meio a esse sofrimento, e ele não é indiferente ao sofrimento, né? E, de fato, Salmo 134, 19, ele vai falar muito sobre isso. Mas ele de fato, ele compartilha, ele partilha das nossas dores. Ele partilha da nossa tristeza. Ele, de fato, sente, né? O próprio Cristo, né, sofreu com a morte do seu grande amigo Lázaro. E ele, evidentemente, externou isso através de um choro.
Então, nós precisamos compreender que é parte e é da natureza humana de fato, mas nós, enquanto cristãos, precisamos entender como lidar com o sofrimento. Então, é maravilhoso e ao mesmo tempo triste, muitas vezes, chegar num velório e ver alguém ali que perdeu o seu ente querido. Essa é a parte triste, mas a parte interessante disso tudo é que sempre há uma esperança nesse ambiente. Então, cantam-se canções que revelam a natureza eterna, que revelam um desejo do reencontro. Sim. Então, por outro lado, há uma esperança, que revelam ali muitas vezes, né, um caminho de, olha, ele de fato cumpriu algo aqui, Sim. aquela pessoa que está ali sendo velado e hoje está perto do Senhor, mas um dia nós vamos nos reencontrar na glória. Então, existe esse elemento da esperança aqui envolvido, que é algo muito maravilhoso, né? Acho que essa é a grande diferença entre aquele que crê na vida eterna e aquele que não crê. Sim. Infelizmente, tem algumas igrejas que elas erram, né, nessa questão de... Algumas até pregam, né, o pare de sofrer, mas não é isso que nós cremos, né? Pelo contrário, né, Jesus vai falar que haveriam aflições, né? Teríamos aflições, mas ele mesmo coloca, né, na mesma fala para ficarmos animados, né? Não ficarmos desanimados, porque ele já venceu, né? E Deus trabalha em nós com as nossas dores e apesar das nossas dores. Então ele está trabalhando, né? Ele usa situações, usa inclusive as dores, né? Os sofrimentos, as batalhas, para nos forjar, para nos tornar diferentes e para que sejamos outras pessoas, né? Para que saibamos que somos limitados, que dependemos dele, para clamarmos a ele, né? Clamarmos o socorro, né? Então, o tempo todo, né, nos Salmos, vemos ele gritando, né? Quase que literalmente em alta voz para que Deus o ouça, para que Deus o socorra, que Deus seja o refúgio dele, seja o abrigo. São expressões de pedido de socorro, de pedido de ajuda. Porque tá difícil pro salmista, né? A vida dele não tá fácil. Ele tá com inimigos, tá com batalhas ao redor dele, tá com pessoas ofendendo ele, e ele tá clamando a Deus em forma de canção. E a vida do crente hoje não tá diferente. São batalhas e batalhas. E a diferença é que a gente não vai negar o sofrimento, mas a gente vai estar acompanhado com a melhor companhia, né? Com o Espírito, com o próprio Deus, que ele também sabe o que é sofrer, né? Ele, em forma de homem, sofreu a maior injustiça, né? Ele que não deveria passar por nada disso, passou pelo pior sofrimento, passou pela pior dor, seja física, seja espiritual, que é a separação com o Pai. Essa dor a gente não precisa passar, porque ele já passou. Então ele, quando tá lá em Isaías 53, né? Ele carregou, tomou sobre si as dores, né? Os sofrimentos, né? Ele pegou para ele. Essa é a diferença do cristianismo, de que não estamos sozinhos e aquilo que a gente deveria passar de pior, a gente não vai passar. Isso quebra qualquer um. Exatamente. E um elemento importante, né? Essa esperança, talvez, na igreja brasileira, principalmente, dado o contexto social e etc., ela é uma das grandes alavancas de propagação do evangelho. Sim. Você vê principalmente nós, né, que somos pentecostais, quantas vezes, né, nós vimos pessoas se achegando a Deus diante de um sofrimento, diante de um contexto adverso. Sim. Nós crescemos como pentecostais, não só em meios que hoje nós conhecemos, mas em meio às comunidades, em meio a ambientes adversos, porque há uma esperança em meio ao sofrimento. Já dizia a música, né? Tá chorando, louve, tá sofrendo, louve, porque essa é a resiliência que o Evangelho prega. Existe uma recompensa, existe uma promessa de conforto em meio às adversidades, existe uma promessa de conforto, de consolo, de abrigo, e muitas vezes é um lugar único, né? Na face da terra, quando não há nenhum tipo de acolhimento, né? Nós nos abrigamos debaixo das asas do Altíssimo, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, né? A sombra do Onipotente, ele vai descansar. E aí vai dizer do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Então, nós vemos que o próprio salmista, ele faz do Senhor o seu refúgio.
E isso é maravilhoso, porque, de fato, caminhando aqui um pouco para a conclusão do que eu trago aqui nessa lição, nós devemos entender, sim, que existe um ensinamento, que existem lições de Deus nesse período da nossa vida, que é inevitável. Uma vez que esse tema do sofrimento ele é parte da experiência humana, que todos nós passaremos, e por muitas vezes passaremos por muitas vezes, né, durante o ciclo da vida, que esses sofrimentos eles têm lições importantes para nos aproximar de Deus. Eles têm experiências importantes em meio ao sofrimento, né? Deus nos permite viver experiências inimagináveis com Ele. Então, acho que esse é um ponto importante da gente destacar sobre como a cosmovisão cristã é como nós enxergamos a questão do sofrimento a partir das lentes do Evangelho de Jesus. Sim. E Jesus não prometeu só tomarmos a nossa cruz, né? Mas também tem o final, né? Da mesma maneira como ele foi ressuscitado, glorificado, né? Assim seremos nós, né? Então, o mal, a dor, o sofrimento, ele já tem prazo de validade. Na eternidade de Deus já estão derrotados, já, inclusive. Porque perto do infinito, que é a eternidade, a duração do mal se esvazia, como se não existisse mais. Exatamente. Então, se anula. E o próprio Apocalipse, né, no final lá, ele vai falar que não haverá mais choro, né? O choro está proibido, né? Choro só de alegria, né? Exatamente. A tristeza vai embora. Exato. Isso é maravilhoso. Então, para você, jovem, que está estudando essa lição, né, os professores também, eu acho que uma das grandes percepções que nós temos visto hoje, né, caminhando aqui para o final, mas uma das grandes percepções que nós temos visto como a diferença do cristão e do não cristão é como ele reage ao sofrimento. Nós percebemos que muitas pessoas, que existem dois tipos de comportamento diante do cenário do sofrimento. O primeiro comportamento é se aproximar de Deus. E essa é a postura do cristão. É se apegar com Deus, é se agarrar com Deus, é revelar ali a sua dependência de Deus, né? Colocar a sua dependência ali em jogo, falar, Deus, eu preciso do Senhor. E existe uma outra postura que é se revoltar diante do sofrimento. Nós também vemos essa postura. Assim, pessoas que se revoltam, que tomam conclusões precipitadas, pessoas que acabam complicando ainda mais diversas áreas da sua vida porque se rebelaram diante de uma situação adversa ou de uma situação de sofrimento. Então, esse é aquele que não entendeu de fato o que o sofrimento, o tamanho da importância do sofrimento na jornada, né? O quão nós podemos aprender com o sofrimento nessa jornada com Cristo. Então, fica aqui um conselho, uma recomendação: não se mova para longe de Deus em meio a uma situação de sofrimento. Pelo contrário, apegue-se a Deus, junte suas forças e clame a Deus, como também já diria a música, né? Então, ele ouve o nosso coração, ele não é indiferente ao nosso sofrimento, mas ele também nos ensina em meio ao sofrimento. Então, muitas vezes, nos é permitido passar para que nós possamos aprender. Então, a fé cristã não vai negar a dor, né? Mas ela vai fazer dela uma ponte para se aproximar de Deus. Maravilhoso. Irmãos, nós seguimos então aqui para o final dessa lição. Agradecemos vocês por estar aqui com a gente e nos vemos, né, na próxima lição. Um grande abraço.